Olá pessoal, vamos então começar aqui mais um episódio do nosso podcast, o Doutor Ajuda Cast. Hoje o tema é muito importante para todas as idades, vocês vão ver. Mas antes de falar do tema, vou aqui apresentar a nossa convidada, que é a doutora Fernanda de Oliveira Santos, médica hematologista. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Um pouquinho aqui, tudo certo. Ao meu lado, Dr. Rodrigo Calil, médico ortopedista do canal Doutor Ajuda. eu sou o Fábio Ortega, médico urologista, um dos fundadores aqui do canal. E o tema de hoje é anemia. Preparada? Preparada. Vamos começar? Vamos. Então, vamos começar pelo básico. O que é anemia? Então, a definição de anemia é um resultado de exame que é uma hemoglobina menor do que 12 em mulheres e 13 em homens. Então, essa é a definição. Essa é a definição. Então, a pessoa faz o exame de sangue, que é um hemograma simples, né? Isso. A gente vai falar mais disso depois. E tem um parâmetro lá, que é a hemoglobina. Que é a hemoglobina. A hemoglobina é a célula que carrega o oxigênio. Então, a anemia é quando falta oxigênio no seu corpo. Então, quando você tem anemia, você tem menos oxigênio. Perfeito. Perfeito. E pensando nisso, quais são os sintomas mais comuns da anemia, Fernanda? Então, o principal sintoma é cansaço, fraqueza, falta de ar. Pode ter alteração cerebral, então você pode ficar mais lento, querer dormir mais, ficar mais irritado. Palidez, né? E isso, né, da parte do oxigênio. Aí, fisicamente, você vai ficar mais branquinho, né? Então, é aquela pessoa que fica mais Descorada. então pode ficar o olho bem branquinho, a língua branca. É bom ver foto, né? Então, às vezes, você é mais rosadinho, tem mais sangue. Se você pega uma fotografia e vê que está ficando mais branquinho, pode não ser falta de sol, pode ser anemia. Tá bom. Entendi. Muito bom. E a anemia, ela pode causar sintomas diferentes em crianças, adolescentes? Isso, então, em criança, no geral, a gente vai ver uma criança mais quieta, mais irritada. Adolescente, ele fica com mais sono. No geral, adolescente já tem mais sono, né? Aí é difícil, Então, hein? Aí é difícil. ele vai ficar... Aí é um diagnóstico diferencial. E em adulto, fase de trabalho, confunde bastante com burnout. Então, a pessoa acha que está esgotada e tal, e anemia. E no idoso, acha que já pode ter sinais de alteração neurológica, então fica mais esquecido e fica mais cansado, aí acha que é da idade. Então, frequentemente, a gente pega paciente que não consegue andar como andava e acha que era por causa da idade, por uma artrose, algum problema, e no fim está com anemia. Então, No final das contas, e as causas? As causas são diferentes para cada grupo também? Então, a gente tem 3 tipos de anemia, né? Então, a anemia que não produz célula adequadamente, então a célula está com defeito. Okay. Ou que geralmente é quando o paciente tem leucemia, aplasia, essas doenças. Ou quando tem anemia hereditária. Então, quando tem talassemia, anemia falciforme, então essa célula ela dura menos tempo porque ela tem defeito. Então, nossa hemácia ela dura 4 meses. Quando tem defeito, ela vai durar aí 30 dias. Então, não dá conta de produzir e fica com anemia. A gente tem perda quando o paciente sangra, então ele perde bastante sangue. E aí a gente não consegue produzir adequadamente e nem tem estoque de vitamina suficiente. Porque mais para frente a gente vai conversar que a nossa vitamina ela circula no organismo, né? E a gente tem a destruição. Então, quando o paciente ele faz um anticorpo contra as hemácias dele e começa a destruir, que é a anemia hemolítica. Então, ela pode ser autoimune, então fez um anticorpo, ou induzida por drogas, que aí é o remédio que faz a destruição. Tá, então você falou achei bem interessante essa história. Então tem relação com a produção. Então, desde o começo a gente começou na nossa introdução de que a anemia era uma deficiência de glóbulos vermelhos, aí, né? De hemoglobina. O glóbulo vermelho é o que leva o sangue, o oxigênio para as células do corpo. Então, se tem pouco glóbulo vermelho, tem 3 alternativas para isso. Ou porque está produzindo pouco glóbulo vermelho. Isso. Ou porque ele está morrendo mais rápido do que o normal. Na realidade, morrendo mais rápido do que o normal já faz parte do primeiro. Ele pode fazer parte do primeiro, mas ele perdeu, ele tá saiu do muito. corpo. Está tá sangrando muito. Está sangrando muito e não consegue compensar. Isso. Ou porque por alguma razão tem alguma coisa atacando ele, né? Isso, está destruindo. Está destruindo ele. Isso. Fantástico. Então, vamos por partes. Então, vamos para a próxima pergunta que tem relação com isso.
Bom, então, né, de novo, como é que é feito o diagnóstico da anemia e quais exames devem ser feitos, pensando nesses diferentes Então, aí a tipos? primeira coisa que a gente olha é o hemograma e vê se essa anemia é de célula grande ou de célula pequena, ou de célula normal. Então, a gente classifica a anemia olhando uns índices que tem lá, que é VCM, HCM, que vira e mexe tem pergunta também sobre isso, mas não precisa se preocupar, um bom hematologista vai conseguir resolver esse problema. Então, isso já é uma informação interessante. O hemograma é um exame simples de sangue, certo? Isso. Já por esse exame simples de sangue, todo mundo fala, fazer um exame de sangue, talvez esse mais pedido é o hemograma. Isso. Por esse exame, a gente já consegue descobrir se tem anemia ou não, e já tem um indício de qual que é o caminho dessas três que a gente falou, que é deficiência de produção, se perda ou então, destruição. se é uma anemia de célula pequenininha, a gente pensa na talassemia e nas anemias por falta de ferro, porque como falta o ferro, aí ela fica pequenininha a célula, né? E na talassemia ela tem um defeito genético que ela já é menor. Uhum. Quando a célula é grande, a gente pensa em mielodisplasia, remédio, tem vários remédios que podem causar aumento do tamanho da célula, e nas anemias megaloblásticas, que é a deficiência de B12 e a anemia por deficiência de ácido fólico, que é a vitamina B9. Perfeito. Aqui, até então a gente não tinha falado do ferro, mas todos esses componentes que ela falou agora são componentes fundamentais na produção são causas, do glóbulo vermelho. Então, se falta, seria com uma matéria-prima do glóbulo vermelho. Se falta essa matéria-prima, vai formar uma célula diferente do normal, ou pequena ou grande. Nosso adubo aí. Nosso adubo. Isso, nosso adubo. Ou pequeno ou grande, e baseado nisso já dá para ter uma ideia. Opa! Vou pedir exame por um lado, vou pedir exame por outro lado, né? Aí, claro que o exame sozinho, ele não vai fazer a gente fechar uma hipótese mesmo diagnóstica. A gente tem que conversar com o paciente, porque ele vai falar, sempre tive anemia desde quando era criança, a minha família toda tem anemia, eu como assim, como assado, ou não sangro, entendeu? Tem outras alterações no resto do hemograma, então tudo isso vai dar pista pra gente, quais remédios que ele toma, então tudo vai dar pista para que caminho a gente vai. Perfeito. Ou seja, na suspeita de anemia, acho que o ponto importante, na suspeita de anemia, um exame que é relativamente simples, isso, já consegue dar um caminho muito grande já para qualquer lado que o paciente um exame simples e barato, né? Simples e barato. É um exame bem barato. Tem no SUS, tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares. Tá bom. Muito bom. E quais são os tipos de anemia mais frequentes no Brasil? Então, a anemia ferropriva é a 4ª doença mais frequente no mundo, então ela é a doença mais frequente no Brasil, em qualquer lugar. Por quê? Porque é a deficiência de ferro. É a falta de ferro. Porque a gente tem muito sangramento, e aí aquilo que eu comentei, que saiu todo o ferro, e o ferro a gente tem dificuldade de absorver, né? A gente tem uma quantidade limitada que a gente absorve durante a nossa alimentação, e a gente tem uma necessidade maior, por exemplo, em gestante, precisa ter mais ferro. A gente tem a questão alimentar, que a gente tem restrições, a gente tem uma alta incidência de cirurgias no trato gastrointestinal, então isso tudo só vai aumentando essa frequência da anemia ferropriva. Aí, na sequência, pensando nessas doenças todas que eu falei, a gente vai ter as outras deficiências de vitaminas, então deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, de zinco, de cobre, que são bem mais raras, mas com a bariátrica e cirurgia intestinal, síndrome essas doenças inflamatórias que também estão mais... Crohn, retocolite, a gente começa a ter má absorção de todos os nutrientes. Então, se a gente pede um exame e vem uma anemia normal, ela pode ainda ser deficiência de vitaminas, mas aí de todos, né? Normalmente a gente pensa que é uma anemia mista que fala, né? Então, interessante é que a deficiência de ferro, acho que ficou claro, né? Pode ser desde uma deficiência nutricional, né? Que a pessoa não come direito, ou que não absorve direito porque tem diferentes razões. Isso. Ou, por alguma razão, ela está perdendo muito, ela perde sangue, e por perder sangue, ela perde o ferro, e a gente não consegue compensar o ferro. Dependendo do volume de sangramento, a gente não consegue compensar. Então, por exemplo, na sua área, paciente que tem um câncer de bexiga que sangra muito, a gente não consegue compensar. Na ginecologia, mulher que menstrua muito, que tem algum defeito de coagulação, também não consegue compensar. Doenças raras, telangiectasia hemorrágica hereditária, que a pessoa tem sangramentos ocultos contínuos, também sangra muito, a gente tem dificuldade de compensar. Perfeito.
Perfeito. E por que ela é tão comum? Quarta mais comum. Me surpreendeu. Mas por que ela é tão comum? Assim, Então, eu acho que é tudo junto, né? A gente tem a dificuldade da alimentação. Então, a alimentação no Brasil, a gente tem farinha de trigo enriquecida com ferro. Vários alimentos são enriquecidos com ferro para tentar suprir essa necessidade de ferro. Por quê? Porque o ferro está em alimentos teoricamente mais caros. Então, talvez isso também tenha relação com o desenvolvimento do país. Né? Fantástico. Então, onde tem ferro? Gostei dessa informação, não conhecia isso, achei fantástico. Então, onde tem ferro? Quais alimentos têm ferro? Então, a gente tem ferro em todas as carnes bovinas, é a principal fonte, principalmente miúdos, então fígado, coração, todas essas coisas, que aí um monte de gente não gosta de comer isso. Carne vermelha, a gente vai ter ferro também em frango, peixe, mas é uma quantidade menor. Esses são o ferro animal. O ferro animal ele é melhor absorvido no seu intestino. O ferro vegetal, ele pode até ter mais, mas ele tem 5 vezes menos absorção do que o ferro animal. Tá bom. Então, a gente vai ter feijão, lentilha, soja, grão de bico. A gente tem ferro nas folhas verdes escuras, então espinafre, brócolis. A gente também tem ferro. Um mito que a gente tem é que teria ferro na beterraba. A gente não tem ferro na beterraba. Por causa da cor. Por causa da cor. Então. Importante, hein? Como a gente falou do que tem ferro. Que todo mundo fala, na realidade, acho que isso é um ponto importante, que todo mundo fala, tá com anemia, come beterraba, você tá meio descorado, come beterraba porque é bom pro sangue. Mas no final não tem todas Não as tem opções. ferro. Tem bem pouco ferro. O negócio é come carne. É comer. Você pode fazer, por exemplo, um suco verde, que se você tem alguma restrição, você pode incluir um suco verde, porque você coloca couve, que tem bastante ferro, um pouquinho de vitamina C, né, para ajudar na absorção do ferro. Aí tem essa questão também da alimentação, que tem alimentos que ajudam a absorver e alimentos que atrapalham a absorção. Então, eu sempre comento que cafeína, Coca-Cola, chocolate, todas essas coisas diminuem a absorção do ferro. Então, se você está com ferro baixo, você pode comer essas coisas, né? Claro que a gente não recomenda refrigerante, mas você pode, tem que ser longe da alimentação, pelo menos 1 hora depois. Suco de laranja também? Então, a vitamina C, suco de laranja. Aí a gente não recomenda suco de laranja para quem tem anemia, porque no geral é a mulher que come pouco, né? E aí elas vão engordar. E suco de laranja é altamente calórico. O que eu recomendo é espremer um limão, que vai ter a mesma quantidade de vitamina C na salada, vai conseguir suprir a necessidade para absorver o ferro. E o que ajuda a absorver o ferro? A vitamina C, acho que... ajuda. Vitamina C. E a gente tem frutas... E no final, só para contextualizar com o que você tinha falado anteriormente, que é, por conta dessa dificuldade de ter ferro, então tem alguns alimentos que são suplementados com ferro, de farinha de trigo. Isso, a farinha de trigo ela tem ferro na composição aqui no Brasil. Que é um problema para quem tem hemocromatose, que aí é o excesso de ferro. Mas é um jeito que o governo coloca, né? Suplementar ferro e ácido fólico na farinha, para tentar minimizar esse problema. E você já comentou bastante, então, qual que é essa relação da anemia e o vegetarianismo e o veganismo? Então... Aí que é um desafio mesmo. É um desafio. Assim... A gente, como médico, a gente nunca vai proibir o paciente de seguir uma dieta restritiva, principalmente por questões ideológicas. Acho que a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que suplementar o que falta. Quando a gente compara vegetarianismo com veganismo, o veganismo ele é mais difícil de suplementar com alimentos. Então, um paciente que é vegano, ele não vai ter nenhuma fonte de B12, né? Porque ele não come, vai estar nas carnes, no leite e nos ovos, como eles não comem nenhum derivado disso, então não tem fonte. A B12 animal ela é bem difícil de ser absorvida e o ferro ele tem que suplementar bastante. No geral, o que a gente recomenda? Quando é homem é mais tranquilo, porque não menstrua. Né? E, no geral, quando a pessoa é vegetariana ou vegana, ela já vai ter também uma maior resistência a bloqueio da menstruação, até porque quer ser mais natural, enfim. Né? Então, é um problema mesmo que a gente tem. Mas é suplementar. Então, a gente pode usar via oral, porque ele não tem nenhuma dificuldade de absorção.
E aí só que vai ter que trocar a carne por um comprimido todo dia. Então, a suplementação por comprimido. Todo dia. No vegetariano, vegano, dá para fazer isso. Eu tenho uma pergunta, assim, acho que vale a pena incluir essa pergunta aqui, que eu acho que é interessante. Soroterapia, assim, não está na nossa sequência aqui que está comendo, mas eu acho que a soroterapia, porque receber vitamina B12, ou ácido fólico na veia, ajuda a corrigir, assim, existe alguma comprovação de que isso faz bem para a saúde? Reposição da vitamina B12 ela é intramuscular, tá? Intramuscular. É intramuscular e bem dolorida, então... Ela é vermelhinha, Então, né? na soroterapia, que falam tanto de... complexo B, são as outras vitaminas do complexo B que são incluídas nessa soroterapia. Pode ter ferro, pode ter vitamina D. E grande parte vai para a urina. A maioria sai no xixi mesmo, não vai ser absorvida. No geral, as vitaminas do complexo B, elas não intoxicam, mas não vai ter muito benefício, né, no uso. Se você não tem nenhuma deficiência, você só vai estar aumentando os seus níveis. Então, é uma Então, coisa se a pessoa precisar disso, ao invés de tomar o soro na veia, é melhor ir no consultório e tomar um comprimido para repor o soro na veia. Dá para repor. A não ser que o paciente tenha... Não, por exemplo, um paciente que tem doença inflamatória intestinal, provavelmente ele vai precisar, entendeu? Das injeções. Porque, principalmente se ele tiver com a doença muito atacada, aí a gente não vai conseguir absorver por via oral, nem comida, nem comprimido. Daí a gente acaba fazendo ferro injetável, vitamina B12 parenteral ou sublingual, que agora a gente tem vitamina sublingual, tanto o ácido fólico quanto a B12, a gente tem formulações sublinguais que daí não vai passar pelo intestino para absorver. Eles já absorvem. Aí a gente tem melhores opções do que o soro, né? Sim. Eu acho que eu acho que vale a pena reforçar a mensagem. Que soroterapia é uma... que assim, soroterapia não existe, né? O que a gente tem é a reposição do que está faltando para aquele paciente. A gente vai escolher a via a depender da urgência, né? Ou do quadro clínico. Acho que não tem, assim, não vai melhorar a imunidade, não vai melhorar a sua performance, estética. Não vai melhorar nada dessas coisas que é prometido nas clínicas de soroterapia. Perfeito. Mas só para deixar claro, isso aqui é uma informação importante, ó. Então, a nossa intenção como doutor ajuda aqui é ajudar, esclarecer. Se alguém quiser te vender soro, esse soro vai ser muito bom, se afaste. Isso aí tem, olha... Tem toda a cara de picaretagem. É isso que eu estou deixando bem claro aqui. Tá? Tem os doutor ajuda e tem o doutor que atrapalha. Esses aí é o doutor que atrapalha. É o doutor que não está seguindo... enfim, vamos tocar a nossa conversa aqui que está indo muito bem. Bom, e quais são os tratamentos mais comuns para anemia? Então, como eu estava falando, a gente tem os comprimidos. Depende da causa, no final, né? Então vai depender da causa, mas assim, pensando na anemia mais comum, que é a anemia ferropriva, aí a gente vai ter os comprimidos de ferro, que a gente tem formulação em comprimido mastigável, comprimido que engole, em gotas e em flaconete, isso tudo para facilitar a adesão, né? O comprimido, ele, no geral, é bem tolerado, então a gente tem vários subtipos de comprimidos. Quando você pega o ferro e mistura ele com sal, e aí ele dá um comprimido. Então, tem vários tipos de sal, o ferro é sempre o mesmo, e aí a gente vê qual que o paciente vai ter melhor ou pior tolerância. Tem que prestar atenção, principalmente em quem tem intolerância à lactose, que tem vários comprimidos que têm lactose. Tá bom. Então, tem que olhar a formulação, conversar com o seu médico para ver se tem ou não tem. Porque, às vezes, a diarreia que o paciente tem do comprimido é por causa da lactose e não do ferro. Perfeito. Tá? E a gente tem o ferro injetável, a gente tem ferro injetável de baixa dosagem e de alta dosagem. Então, a gente tem 2 marcas de alta dosagem e 2 marcas de baixa dosagem. Isso aí vai depender bastante do nível da hemoglobina. Então, por exemplo, da indicação da correção. A gente está pensando numa gestante que vai ter um bebê daqui a um mês, a gente não vai conseguir repor isso via oral. Então, a gente precisa fazer injetável, porque ela já está no 3º trimestre, que é a época que vai mais precisar de ferro. Então, a gente acaba melhorando para o parto, porque no parto a gente já vai ter a previsão do sangramento aumentado para diminuir a necessidade de transfusão. Um paciente que tem um câncer de intestino, então ele precisa operar rápido. Então, eventualmente, a gente também vai fazer injetável para corrigir,
para melhorar, então, que é aquilo que a gente prepara o paciente para a cirurgia. Ou um paciente que está menstruando e, sei lá, está com 11 de hemoglobina, não precisa ser injetável, pode ser oral e vai durar aí uns 3 meses um tratamento desse. Então, tudo depende do quão paciente... rápido você precisa ser. E depende também por exemplo, um paciente que não tem acesso, pós-quimioterapia, que não tem mais acesso, como que você vai fazer injetável? Entendeu? Então, tudo depende. A diferença do via oral e do injetável é mais ou menos a quantidade de ferro que você consegue ofertar. Que você consegue ofertar. A gente tem no intestino uma absorção mais ou menos de 6 miligramas de ferro. Então, se você tem uma anemia muito profunda, então, sei lá, 7, 8 de hemoglobina, a gente vai levar uns 6, 7 meses para corrigir. Então, vai ter uma qualidade de vida ruim por bastante tempo. Então, vale a pena também num nível de anemia mais, se tiver uma via injetável, se a gente conseguir também repor para ajudar, né, o paciente a melhorar mais rápido. Perfeito. Lembrando que, nesse caso, né, é o caso que existe uma deficiência de ferro, que a gente está conversando aqui. Né? Isso, na anemia. Aí, por exemplo, uma anemia falciforme, uma talassemia, aí o tratamento é completamente diferente. Uma deficiência de B12, daí a gente vai repor a B12 injetável também, num nível assim profundo. Agora, uma deficiência leve, podemos usar sublingual também. É uma anemia hemolítica, daí a gente vai tratar a causa, né? Assim. E quanto tempo demora para o ferro entrar no corpo para a hemácia ser produzida, mais ou menos? Para a hemácia ser produzida. Então, a hemácia ela é produzida todo dia. A gente tem aquela taxa de produção. E a gente olha essa taxa de produção, que é a liberação de formas jovens no sangue, que chama reticulócitos, que é um exame extra que normalmente o hematologista pede para ver se está tendo resposta ou não. Então, vamos contextualizar. A hemácia, porque até então a gente não falou essa palavra aqui. É o glóbulo vermelho. É o glóbulo vermelho. Então, a gente está usando como glóbulo vermelho a nossa linha aqui. Glóbulo vermelho, anemia é que eu acho que é mais fácil o glóbulo vermelho. Vamos no glóbulo vermelho. Então. Tá. A hemácia é a mesma coisa que o glóbulo vermelho. Isso, então aí quando... Que é o que está deficiente no caso da anemia. Aí quando a gente está repondo com ferro ou com vitamina, normalmente o paciente ele começa a aumentar a hemoglobina, ele tem um aumento da produção na medula, que a gente vê por esse reticulócitos, e aí ele começa a subir a hemoglobina aí meio rápido, assim, uma semana, 10 dias, assim, você já tem uma boa subida da hemoglobina. Um jeito que também eu costumo fazer para pacientes que a gente não sabe se tem má absorção ou é outro problema, quando a gente ainda está na fase de investigação, é você dar o comprimido e fazer o exame depois de umas 3 semanas, né? Tomando o comprimido. Normalmente sobe 1 ponto, 1,5 ponto nesse período com a via oral. Com injetável, 1,5 ponto? Com injetável é mais rápido. Tá. E quando tem indicação da transfusão, então? Então, a transfusão é quando o paciente está muito sintomático, ou tem uma anemia que a gente não consegue tratar. Então, por exemplo, já peguei paciente que fica jogando, que chegou com 4 de hemoglobina no consultório, né? Várias à noite jogando, não come, enfim. Chegou com 4 e não queria transfundir. Que a gente também tem, né? 4 de hemoglobina. Acho que as pessoas não têm noção do que é isso. Então, é muito pouco. Lembrando que eu falei que o normal para homem é 13. Então, é se menos... Se ele sangrar litros, ele não chega em 4. Não chega. Então, se ele sangrar... Eu sei porque por conta da cirurgia. É uma anemia crônica, né? Então, ele ficou jogando 2 anos direto... Videogame. Mas só para as pessoas terem mais noção do quão grave é muito grave. Realmente, assim, é muito grave. E aí, a gente fez o ferro injetável de alta dosagem. Em 2 semanas, ele já tinha ido para 7,5. Aí, a gente repôs mais uma dose extra. E aí, ele foi para 12 e ficou... E aí, o remédio, esse de alta dosagem, ele fica agindo ainda até por 6 semanas. Então, depois ele normalizou e ficou tudo bem. E aí, o paciente realmente fala que é outra vida, né? Parece que levantou das... De 4. Mas, assim, por exemplo, um paciente que tem anemia hemolítica, a gente também tende a tolerar um pouquinho mais, porque se a gente transfunde, acaba que pode piorar a hemólise. Então, depende da causa. Mas, na maioria, assim, de maneira geral, hemoglobina abaixo de 7, a gente tende a transfundir. Então, acho que esse é um parâmetro. Acho que é o parâmetro que é essa pergunta mais ou menos que você... Abaixo de 7.
E com sintomas, né? Porque Tem que ter sintoma, porque um paciente que está assintomático, você pode tentar... por exemplo, esse menino de 4, ele tinha sintoma, mas não estava um sintoma grave. Porque às vezes a gente pode precisar transfundir um paciente com 10 de hemoglobina que sangrou, tiro e tal, e está com 11 de hemoglobina e teve perda volêmica, né? Sangrou tanto que... assim, a anemia aguda, ela é a anemia que Bem geralmente sintomática. vai precisar da transfusão. Essas anemias crônicas, no geral, só vai precisar de transfusão se ficar muito baixo ou se... Porque ele vai se adaptando. Assim, o organismo vai se adaptando, né? Então até uma pergunta, a próxima pergunta, em quais situações a anemia pode ser considerada grave, né? Exigir cuidados médicos imediatos. Então, essa a resposta. Quando tem uma perda aguda ou quando essa hemoglobina tá mais baixa, né? Eu acho que quando o paciente está muito sintomático, tem que procurar. Não dá para não procurar. Tinha uma história, agora estou pensando aqui faz tempo, hein? Tem uma pergunta aqui que pessoas que tinham problemas no coração não tinha que ter um pouco mais de atenção com anemia, então não podia deixar os níveis sim, da anemia aí a gente tem, isso tem mesmo, paciente que está em UTI, paciente que tem... AVC. Algum trauma cerebral, craniano, a gente deixa a hemoglobina um pouquinho mais alta. Paciente cardiopata, mas não é muito mais alta, é 8, então... Mas o cardiopata por quê? Porque o coração, a princípio, teria que trabalhar mais para... Isso, você acaba... Quando você tem anemia, todos esses sintomas que eu falei no começo, eles acontecem porque falta sangue, falta oxigênio. Então, o sangue ele tem que circular mais rápido. Para isso acontecer, o seu coração ele tem que acelerar. Então, um dos sintomas é taquicardia. E para circular mais rápido no pulmão, né? Então, você tem que ter mais força do coração. O paciente que já tem um problema de bomba, ele não consegue fazer esse trabalho adequadamente, né? E daí, se a pessoa você sabe que ela vai passar por um problema, vai fazer uma cirurgia, e ela já tem um pouco de anemia, você tem que dar mais atenção para isso, porque se ela sangrar na cirurgia, isso pode ser potencialmente mais grave, né? Pode indicar a transfusão, né? Vamos entrar no assunto da cirurgia também, que é um assunto interessante. Então, por que não se deve operar com anemia? Então, se você é uma cirurgia eletiva, então é uma cirurgia que você está programando, está pensando em fazer, o ideal é que você se prepare para isso. Mesma coisa para gravidez, né? Vou engravidar. Por que a gente recomenda nem engravidar e nem operar com anemia? Por vários motivos. O primeiro é que, nessas duas condições, você vai precisar de mais sangue. E se você já entrar no jogo meio capenga, você tem chance de não responder bem. Cirurgia plástica, que é uma cirurgia que a cicatrização depende do nível de ferro, depende de toda essa parte de ter uma hemoglobina boa, tende a ter um resultado pior, né, estético. Então, você está indo lá fazer um negócio para ficar mais bonito ou mais bonita e fica pior. E lembrando que essa é uma cirurgia completamente eletiva. Tem hora para marcar, tudo certinho, então você pode se preparar muito bem para ela. Agora, uma cirurgia, como eu comentei, né? Você vai operar um câncer, que em tese tem que ser mais rápido. Então, também a gente prepara. A gente repõe todas as vitaminas que precisa, prepara o paciente porque ele já está com estoque muito baixo. E a sutura, né? A costura que a gente faz por dentro, ela tende a ter mais risco de ter problemas de soltar essa costura quando o paciente tem anemia. Então, a gente tende a preparar. Isso aí a gente chama de manejo pré-cirúrgico, né, do paciente da anemia. Então, para evitar transfusão, porque quando mais anemia você vai, mais sangue você acaba tomando. Né? A gente teve esse problema recente aí dos transplantes, que acho que acaba levantando o alerta de que tudo tem risco. Então... agora tem uma onda, né? Não sei se você sabe... Com certeza, o PBM, né? Isso, é o PBM, que que o nome é em inglês, então é Patient Managed Blood. Então, é o manejo do sangue no paciente perioperatório, né? Várias medidas que você faz para tentar diminuir. Isso tudo veio
desse risco, né, das novas doenças que foram aparecendo. E acho que um grupo que ajudou bastante foram os Testemunhas de Jeová, que como recusava o sangue, a gente acabou tendo que correr atrás. E aí, já que faz para um, faz para todo mundo, que aí todo mundo sai ganhando. Né? Então, acho que vale a pena reforçar o seguinte. Homens e mulheres vai fazer uma cirurgia. Quanto que é a hemoglobina, que é o nosso parâmetro que a gente está usando, para o homem e para a mulher, que fala, olha, se estiver abaixo disso... tem que estar sem anemia. O ideal é que esteja acima de 13 em homens e acima de 12 em mulheres. Né? A mulher que quer engravidar, ela tem que também já estar com o seu estoque de ferro, mesmo que não esteja com anemia, tem que olhar o estoque de ferro. Por quê? Porque no primeiro trimestre tem muita náusea, muito enjoo, não vai conseguir repor a quantidade de ferro. E aí a gente acaba tendo que esperar desenvolver uma anemia para poder tratar. Porque na gravidez a gente não usa ferro injetável no primeiro trimestre, só no segundo e terceiro. Perfeito, acho que isso... Uma coisa que eu queria falar de novo, que a gente comentou aqui em off, fora que era a história dos adolescentes. Que a anemia em adolescente, principalmente menina, podia indicar algum problema, algum transtorno alimentar. Então, em mulheres jovens, né? Então, as adolescentes... No geral, elas não tendem a ficar no joguinho, como ficam os meninos, que não comem. Mas elas não comem por outros motivos, né? Então, ou porque tem essa questão de ser, né, muito magra, então, ou porque tem bulimia, acaba que come. Então, são coisas que a gente tem que investigar com cuidado nessa população. Porque não é uma coisa que elas comentam de cara, mas quando a gente pega uma anemia, não tem sangramento menstrual. Menstrual é importante. Não tem uma causa, a gente tem que pensar nisso. Uma vez eu peguei uma colega nossa que tinha hemoglobina super baixa, e aí ela já era mais velha, né? Não, tô com câncer, tem alguma coisa. Internei, investigamos tudo, e aí no fim, quando o marido chegou, não, ela come num pratinho de sobremesa, então era baixa ingesta, né? Não come adequadamente. Eu acho que essa informação é importante também, principalmente para adolescente, que é diferente do que a gente estava falando anteriormente. Isso. Criança também tende a comer pouco, né? As crianças. Na faixa etária de 4 anos, 5 anos, também é baixa ingesta. No geral, não come mesmo, né? Aquela idade que a criança não come, não quer comer. Mas pelo menos eles comem arroz e feijão, né? E um pouquinho de carne, às vezes. No Brasil, né? É habitual, né? Olha, achei que foi maravilhoso, hein? O que você achou? Achei muito bom. E tem algumas... Vamos lá. Vamos. Tá tranquila? Tô tranquila. Sabatina da anemia. Mas interessante, né? E quais são os principais mitos referente ao assunto anemia? Então, acho que o principal mito não dá para entuchar ferro em todo mundo. Tem gente que vai ter outros tipos de anemia. Então, isso é importante, hein? São vários tipos. São vários tipos. O ferro não resolve todas. E o ferro não vai resolver todas. Esse da beterraba que eu comentei, que tem alimentos que tem que vão melhorar a anemia e nem fazem nada para anemia. A anemia, ela não vira leucemia. Eu acho que essa é uma coisa que sempre eu respondo. Já era uma leucemia lá atrás e pode ter demorado o diagnóstico, mas ela não vai virar uma leucemia. Acho que isso a confusão, curiosidade, a confusão veio porque um dos sintomas da leucemia é a anemia. E daí é uma anemia que começou com uma anemia, mas no final a investigação mostrou que era uma leucemia. Exatamente. Ou uma mielodisplasia, que daí... É que tem uma outra confusão, que dentro das mielodisplasias, que são essas produções com defeitos, tem um subtipo que chama anemia refratária. Putz. Aí isso confunde e leva... Não vamos entrar nessa seara. Aí leva essa confusão. Mas, no geral, quando a gente fala que a anemia não vira leucemia, é porque a anemia ela não vai virar leucemia. É que essa anemia refratária, ela já tem outro nome, ela é uma mielodisplasia, já é um defeito que... Mas, no geral, a anemia refratária também não vira leucemia. Ela é uma anemia que não vira, é uma mielodisplasia. Anemia e leucemia são coisas diferentes. São coisas diferentes. A anemia pode ser um dos sintomas da leucemia. Isso. Da leucemia, da aplasia de medula. De outros problemas, de câncer de intestino, de problemas bexiga. Problema de fígado, problema no baço. Isso. Tem um monte de problema que dá anemia. Acho que a gente tem as doenças crônicas, né, que dão anemia, então a gente eventualmente
pode ter microsangramento, né? Então, Doenças inflamatórias. as doenças inflamatórias intestinais, tudo isso pode ser causa de anemia. Então, a gente precisa sempre pensar que nem toda anemia a gente cura com comida e que a anemia ela não vira leucemia. Acho que são dois mitos mais importantes sobre anemia. De novo. Beterraba não trata anemia feopriva. É só porque ela é vermelha. Aí, como o sangue é vermelho, aí as pessoas... Anemia tem cura, de maneira geral? Você falou de reposição, subir a anemia, mas de maneira geral... a gente Depende da causa, né? Então, por exemplo, você tem uma anemia porque menstrua muito. Quando você parar de menstruar, vai ficar resolvido. Você tem uma anemia porque você não come adequadamente, né? Vegetariano, vegano. Se você mudar seu hábito alimentar, pode ser que a gente consiga curar. Agora, você tem uma anemia porque você tem uma doença genética que sangra muito. Anemia falciforme. Não vai curar. Tem uma anemia falciforme, também não cura. A anemia hemolítica, que em tese deveria ser curada, a gente fala em controle, porque todas essas doenças imunes, a gente não fala que ficou curado. Fala que controlou, igual câncer, né? Que também a gente Só fala... para deixar claro, a anemia hemolítica é aquela que o corpo começa a combater... Que quando o organismo tem um anticorpo contra a sua própria célula vermelha. Então... Daí o corpo ataca. Você não vai conseguir evitar que o corpo ataque. Você vai controlar isso. A gente controla, ele pode entrar 30% mais ou menos, pode ficar curado, mas a gente não usa esse termo. A gente coloca remissão, porque eventualmente acontece alguma coisa que pode voltar. Então, é um paciente que a gente está sempre de olho. Perfeito. Anemia é um assunto muito grande. É muito grande. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Só de causa aqui, a gente está tentando falar aqui, tentando resumir aqui de um jeito, mas está tentando cortar. É muito grande, né? Tem muitas causas de anemia. Mas é um tema muito interessante. No caso do Brasil, é um problema de saúde pública, certo? No mundo, né? Verdade, né? A gente não falou de um assunto que, por exemplo, verminose, esse tipo de coisa, ainda é considerado uma causa comum? É uma causa, né? Geralmente, quando tem parasitas, a gente vai ver no próprio hemograma um aumento do eosinófilo, que dá uma pistinha, né? Que pode ter essa alteração. Que é só para explicar para as pessoas. É uma célula branca, é um subtipo da célula branca, que aumenta quando a gente tem parasita, né? Chama eosinófilos. Tá bom. Principalmente em criança, né? Mas hoje as crianças quase nem brincam muito em terra, então... Olha que diferença. Não é uma coisa que a gente pega muito frequente, né? É mais fácil pegar, por exemplo, num vegetariano, vegano, que não higieniza direito as verduras e tal. Uma coisa que às vezes acontece a gente trata, né, o parasita e pode ser que melhore a anemia, né? Mas... Trata empírico? Não, trata sabendo que tem. Nessa hipótese, né? Nessa que às hipótese. vezes é difícil a gente pegar no exame, né? O diagnóstico de parasita a gente vai fazer com 3 exames de fezes, com intervalo de um dia, então... Não, eu faço essa pergunta, eu até vou contextualizar por que eu fiz essa pergunta. Porque no passado isso era uma causa muito comum, né? Então, inclusive chama amarelão porque dá anemia. Porque dá anemia. A verminose, né? E daí, inclusive, quando a gente estudou na faculdade há muito tempo atrás, se estudava muito, olha, uma das principais causas de anemia no Brasil é verminose, para lá. Agora que você me contando, é uma coisa tão interessante, que hoje em dia as crianças não brincam mais na terra, que grande, assim, parte dessas verminoses se pega na terra, né? O amarelão, no caso, pega na terra. E hoje em dia não tem mais tanto isso, então essa causa talvez não seja mais tão importante assim. Mas a gente sempre pensa, né? Quando pega, principalmente paciente quando tem esse eosinófilo aumentado, a gente acaba tratando. No simples exame de sangue também já dá uma pista. No próprio hemograma. No próprio hemograma. Então o hemograma é um exame muito bom. Ou se tem sangramento nas fezes, daí vai ter outros sintomas, né? Assim, algum outro sintoma. É a última aqui. Vamos fazer. Vou fazer a última. E quais são as complicações, as principais complicações de uma anemia não tratada? Então, a principal complicação é no coração, né? Que a gente chama cor anêmico. A cara dele. É interessante, né? Que o coração, ele precisa de sangue, quer dizer, o corpo inteiro precisa de sangue. Aí, quando falta sangue, a gente vai desligando. Então, fica com a perna fraca e tal. E aí, o último que vai desligar vai ser o coração e depois o cérebro, né?
Então, o coronêmico, ele é quando entra numa falência, numa insuficiência cardíaca por conta da anemia. Daí, isso é uma situação de urgência. Insuficiência cardíaca. Nesse caso, já é indicação de transfusão? Sim. Onde? No geral, É insuficiência cardíaca aguda. É uma insuficiência cardíaca aguda. Mas por sangramento agudo ou mesmo sangramento Não, crônico? mesmo crônico. Mas, por exemplo, esse rapaz com 4 de hemoglobina, ele não estava em coronêmico porque estava bem adaptado. A gente pode pegar paciente com 2 de hemoglobina, que nem já peguei com anemia hemolítica, que daí a gente põe na UTI, fica naquele... Monitora e tal, e aí tenta reverter. Esse rapaz saiu, ficou bem... Mas é coisa... Tem criança também. Tem criança... Não tem um problema, assim... Pergunta, hein? Déficit de atenção. Então a criança está lá com déficit de atenção, está meio cansada, ninguém sabe o que é, e no final é uma anemia. Sim, são os sintomas... Vai mal na escola. Vai mal na escola, fica mais irritada, fica brigando com todo mundo, não consegue prestar atenção, pode ser anemia. Acho que isso aí é um ponto importante, porque os sintomas da anemia são sintomas inespecíficos. Inespecíficos. São sintomas que podem acontecer. Quem não está cansado, quem não está com sono, quem não está com sono, quem não está... irritado. Nossa, às vezes está meio irritado. Então, esquecendo as coisas. Se você falar isso aqui para as pessoas, fala, todo mundo está com anemia. Então, né, não toma muito sol, daí a pessoa se sente meio descorada, está meio pálida e tal. Então você vai olhar, nossa, tem muita gente que tem anemia, mas no final das contas, não é bem assim. Tem que olhar mesmo. Tem que chamar atenção, Esses sintomas tem que chamar atenção. Se você está sentindo tudo isso, alguma coisa não está legal, né? Precisa ver se é anemia, se é excesso de trabalho, se é estresse, se tem alguma outra doença neurológica. Acho que tem que olhar. Eu acho que não dá para a gente ignorar os sintomas, né? Tá bom. Achar que é normal. Deixa eu te fazer, antes de a gente terminar aqui, eu quero fazer 2 coisas. Primeiro, fala do seu canal. YouTube, meu canal. Que eu vou levantar, então fala do seu canal, depois a gente tem que fazer um tintim aqui e eu vou te falar as considerações finais. Então vamos primeiro falar do seu canal. Você tem um canal no YouTube? Conta aí pras pessoas. Tem um canal no YouTube, chama Fernanda Hematologia. Lá eu falo de todas as doenças do sangue. Inclusive anemia. Tem mais detalhado, né? Então, outros tipos de anemia. Mas também, se quiser deixar alguma sugestão aqui ou lá no canal, estamos abertos a novos temas. É um canal sério nesse universo de canais de saúde. É um canal sério. No geral, tento deixar referência de quase tudo que eu coloco, que acho que é importante. Vou deixar o link aqui na descrição, né, para quem quiser. Obrigada. Então, vamos agora para as nossas considerações finais. Então, o que você acha que, de tudo que a gente conversou aqui, foi muito assunto aqui, que as pessoas não podem deixar de esquecer. Então, não podem esquecer. Não pode esquecer. Então, acho que sim. A primeira coisa é, se você tem algum sintoma diferente, tem que olhar. Não adianta achar que, é assim. Eu acho que isso serve para qualquer doença, né? Sim. E que, assim, se você já sabe que tem alguns hábitos que você consegue melhorar para melhorar a sua absorção de nutrientes, é bom você incluir na sua vida, né? Então, é aquilo que eu falei. Atrasar um pouquinho o café, incluir uma vitamina C, comer uma quantidade adequada de alimentos. Então, são coisas que controlar qualquer sangramento que você tenha. Então, prestar atenção se você está em risco ou não de desenvolver anemia. Perfeito. E se tiver suspeita de anemia? Aí vai no hematologista, né? É o melhor médico para tratar, porque às vezes fica rodando em outros médicos e demora para chegar. Da tintinha aqui. Obrigado aí pela participação. Obrigada. Foi excelente. Dá uma olhinha aqui. Acho que é isso aí, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Escrevam suas dúvidas também. E, enfim, até o nosso próximo episódio de podcast aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.